Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o F90 aqui trazendo a repercussão do amasso do Flamengo sobre o Atlético Mineiro ontem novamente. Teremos o Zé Elias, teremos o Rodrigo Bueno e outros comentaristas também falando sobre esse assunto aí, falando sobre como o Flamengo mais uma vez consegue atordoar o Galo. O Galo ficou realmente ali sem chão porque o Flamengo destruiu, poderia ter feito uma goleada. E também vai ter o assunto, claro, Gabigol, né? Gabigol que tá próximo aí em se despedir do Flamengo e também tá afastado. Então vamos ver. O Zé Elias, principalmente, aí falando sobre esse assunto. Ele vai falar muito sobre a partida e também sobre o Gabriel. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição para a ESPN. Vamos lá. Assunto. O assunto é Felipe Luiz, Gabigol e vocês estão falando do Chola. Felipe Luiz está usando a reta final para pôr essa molecada. É isso daí. Vocês acham que ele vai fazer? Não é dar mais holofote pro Gabriel do tipo. Não, até porque não. o Zé falou. Ô Zé, você já imaginou? Zé é meu primo. Um Gé abraço parece o pra ele. Luxemburgo. Gé, é verdade, Gé. Eu falava assim, o Gé vai ser melhor. E aí, Ô, Nath, eles vão parar, vão dar mais holofote. Se perdeu um pouco. Vocês vão dar mais holofote. Aqui não é o Mundo Menezes Gabriel. que fala, toca uma música aí pra eu pensar. Aqui não, você tem que ir o tempo todo. Fazer uma despedida não é dar mais holofote. Se o Gabriel faz um gol e sai reclamando de todo mundo. Não. Eu acho que Você o Gabigol, acha que não? Eu acho que vai ter uma conversa, já pelo menos que eu acompanho aí, eles estão conversando, o Júnior, né, o Pedroso, junto com o Marcos Braz, para poder fechar essa história da melhor maneira possível. Eu não duvidaria, em momento algum, que o Gabigol pudesse voltar e jogar. Não tem nenhum problema, é questão de sentar e conversar agora. Entendeu? Os recados já foram dados. Eu acho que só o Gabriel tá certo. Eu tô meio indignado com o Rodrigo Bueno. Ficou muito grande. Que ele fala assim, muito Aí vai outro lance. o Gabigol tá enorme. Pedro Ivalmeida, tá brilhantes comentários do F90, falou aqui. Ok? O Gabigol pode ter todos os fala defeitos do e problemas, Pedro mas ele é inteligente. É verdade. Pedro Ivo falou assim, ó, ele pode, não sei o quê. do Pedro Ivo? O Gabigol é inteligente, cara, e ele sabe usar a mídia. Por exemplo, quando terminou o jogo em campo... Ele é midiático? O repórter, desculpa, eu não vou saber o nome, na transmissão, Flamengo campeão, ele chegou direto no Gerson. Gerson chegou. Hoje é o melhor jogador do Flamengo, é o Gerson. Vai jogar hoje. Jogador de seleção Contra a Venezuela. brasileira e tudo mais. Chegou pra ele... Pô, Gabigol, pô, Gerson, você tá sabendo do Gabigol? Não sei o que. O Gerson ficou incomodado. Ele falou, cara, eu acabei de ser campeão na Copa do Brasil, amigão. Eu quero falar aqui do título, acabamos de ser campeão. Meu, agora não tenho cabeça, não tenho nada que falar isso. O repórter ali meio deu 2 passos pra trás e fez uma pergunta sobre, pô, mas e aí e tal? É mais ou menos o que tá passando na cabeça do Felipe Luiz. Felipe Luiz ganhou o primeiro grande título dele como treinador, o principal, porque ele já foi até campeão mundial sub-20. Então, aí pra ele, qualquer coisa que desvie o foco, mude o discurso, ele gostaria só de estar falando da conquista e tal. E as pessoas ligadas ao Flamengo de uma forma geral, diretoria, não sei o quê, estão sendo muito mais indagadas sobre o caso Gabigol, porque o título já foi, não tem como mudar. O Flamengo é campeão, acabou e tal. Então, a própria torcida no começo, tinha gente me escrevendo na segunda-feira, vocês vão fazer futebol 90? Por favor, não falem do Gabigol, falem do título do Flamengo, que é o mais importante. E você faria um jogo de despedida pra ele? Eu faria um jogo de despedida, quem sabe, no futuro. Porque a carreira dele não acabou. Entendeu? Você faria uma estátua pro Gabigol na Gávea? E aí? Não, cara, deixa acabar, passar, entendeu? Lá pra um busto pra ele, alguma coisa. Quando terminar a carreira, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai ser ainda parceiro do Flamengo, quem sabe um dia ele volta pro Flamengo no futuro, sem o Marcos Braz. Quem sabe ele joga em algum rival. Eu não sei. O futuro... Né? Se bem que eu vi no futuro, eu sei, né? Mas eu não quero contar essa história. Eu tô vendo você. Uma das suas contradições, das suas muitas agora. Uma contradição que eu vi agora que me chamou a atenção foi essa. O futuro. Mas vem do futuro e não sabe o que aconteceu no futuro? Eu sei, mas você quer ontem aqui? Vai estragar a graça? Eu vou dar spoiler aqui. O que o Gabigol vai fazer no futuro? Por incrível que pareça, eu tô ao seu lado em relação a não fazer o jogo agora. Não fazer o jogo agora. Tem 2 que fariam. Ô, Nath, você faria o jogo pro Gabigol despedida agora? Contra o Vitória. Contra o Vitória você faria. Vitória. Obrigado, põe as taças do lado, tira foto, muito obrigado. Tá faltando 5 minutos para acabar, só para receber a salva de palmas. Aí, acabou. Eu tô pensando agora, um outro lado, seria também uma resposta bem polida da diretoria, do tipo... Garotão, o Flamengo é muito maior do que todas essas loucuras. Que a diretoria aqui. também.
E que a diretoria também. E que a diretoria também. Seria? O Flamengo é maior do que todos Claro, a ali. instituição, sem dúvida. Isso é maior do que todo mundo. É porque essa loucura toda tá beirando, sabe que você falou negócio de torcida. Aliás, nós estamos bem na audiência, hein? Nós estamos, ó, eu queria falar do Galo. O caminhão cresceu, né? Mas Daqui a pouco do Clube Atlético Mineiro. Olha lá, audiência. Eu vou acusar Tamo bem vocês da demais. imprensa, porque é o seguinte... Não é, E cara. você Ele é participa de quê? influencer agora. Não, ele é vocês da influencer. imprensa. Você é influencer agora? Vocês da imprensa falam muito pro Gabigol. Vocês transformam o Gabigol numa coisa maior do que ele não é. foi Ele a é diretoria do grandão. Flamengo Ué, mas não que foi permitiu. ele, não. Falando Então, depois gente. do título. Ah, tá bom. Não, ele tá grandão, mas vocês da imprensa Ele acabou de transformam falar ele que o cara em algo tava maior grandão. ainda do que ele é. E aí o Felipe Luiz fica chateado por isso, então ele Isso é fica algo de triste. estudo. Ele gostaria de falar só sobre o da Copa do Brasil. Só que o Felipe Luiz também é polido você com a não pode imprensa. estar normal. Ele não vai chegar, por favor, repórteres. Não me perguntem nada sobre o Gabigol. Falem só sobre o título da Copa do Brasil. Ele não vai pautar a imprensa. queridão, Ele sabe que ele não vai ficar bem com a imprensa. Olha, foi a imprensa, eu não quero falar sobre isso. Você acha que é vai importante falar. ficar bem com a Perguntem só imprensa? sobre isso. Mas presta Só que aí a atenção. imprensa, É importante ficar vocês bem com da a imprensa imprensa? vão lá e ficam lá. Não, cara. O Felipe Luiz e o Gabigol, fala do Gabigol. A gente fica assim? Porque é a notícia, né? Eu vi Prats. quando o Felipe Luiz chegou ao Sabia que a gente Maracanã, tava o em grande repórter fase, chegou mas não pra sabia que ele, ele tava fez nessa. duas perguntas pra dar aquela alisada, né? Pô, primeiro Você é jogo, maravilhoso, pós-Copa do Brasil, gigante. Felipe Luiz, grande trabalho, blá, blá, blá. E chegou na terceira pergunta mais importante, ele foi perguntar do Gabigol. Ué. O Felipe Luiz, olha, eu quero falar do Gabigol só depois, eu vou falar depois, agora eu não vou falar. Mas então, assim, de forma polida como ele Bubu, é, também é inteligente. Bubu. O Gabigol é inteligente, o Felipe Luiz é inteligente. E o Felipe Luiz sabe que Quem a treta foi? do Gabigol Quem não é com foi? ele. Não Mas é com quem ele. foi? Prats, quem foi desta mesa que falou o Gabigol está gigante? Ele sai gigante. Grandão. Ou eu tô louco, não foi o bonito aqui? Rodrigo que agora Bueno. acabou de Oi? criticar quem Rodrigo fala que o cara tá Bueno. grande. Ele tá grandão por causa da imprensa também. Porque a imprensa, o que ele fala, o que ele posta, repercute, todo mundo só fala nisso. Clique. Clique. Engaja. Engajamento. Então, assim, você falar do Graças campeão, a Deus, qual que é a novidade desde domingo? Todo mundo já sabe que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Ah, então, não, é polemiquinha. É polemiquinha, Bubu, entendeu? não é polemiquinha, Então, não. o Gabigol Ele falou vende, de o novo. Gabigol dá clique. E Bubu. isso transforma ele ainda maior ainda. Você não tá se apertando mais, né, Bubu? Nem os teus Você fãs tá- estão você- acreditando no Bubu, seu você tá- discurso. deixa eu te contar. Primeiro, Bubu, para, Bubu, que nem os você tá teus sendo fãs. mais- Mas é são bom mais- demais. são Nem mais- isso aí, isso aí. Ele não se Não, aperta, você- ele não se aperta. Aqui, ó, aperta a Nath no tava seu vendo aqui. discurso. No meu WhatsApp eu já recebi mensagem de pessoas me elogiando. Estão comigo aqui, ó. São várias mensagens, Aqui, ó. inclusive, Seu não aparelho lidas. móvel, É. que é número do Rio de Olha lá. Janeiro, né, Bubu? É do Rio. Ô, Nath. Rio. Gente de Eu fora não do país acredito na também. versão de que ele o Gente de chamou. fora do país Pensa também. ser Guardiola. Opa, não posso falar isso aqui Essa que ele não falou do pode, Felipe não Luiz. pode. Não pode. Como pode ser grato a alguém que fez isso? Olha. Será que é tudo verdade? que Quem em coisa, sua hein? consciência Então vamos fazer diria em o público seguinte. depois do ocorrido que é grato? Vai ter vídeo, já já. Tem história aí que tá mal contada, Não, mas vai ter vídeo. exagerada. Eu queria Vai falar ter do vídeo. Galo. Mas a realidade, pouco isso olha, é o chato. Gabigol tá enorme aqui, ó. Mostra aqui, olha aqui, ó. Aqui é a ESPN E ela- Brasil, o maior canal de esportes do mundo. A ESPN você vai em qualquer país, viaja pra qualquer lugar. É aí ESPN. Você vai achar a ESPN. Ó aqui, agora põe o fundo grandão. Quem tá grandão lá. aqui? É o Marcos Braz? É o Felipe Luiz? É o Gabigol. Ele não se aperta. Aí eu vou ter que bater Olha, palma olha pra o ele. GC, sabe o que olha o ele faz, GC, tá o nome tá de usando quem? ele. Defender amargamente. Não, ele tá usando o O cara vai celular. tirar, vai Ele tirar. tá usando o Tá o nome celular. de quem lá? Tá Felipe Luiz, tá Marcos? Gabigol. O cara tá gigante, grandão. A sua Ele conversa, conseguiu. a sua Ele é um conversa tá vencedor. igual aquele cara Essa que não faz recebe curva, uma hein? carta no... Conversa do homem não faz curva Não, mesmo. não Ele não é vou contar. fraco, não. Deixa pra lá. Ele Ô, é um Nath. somebody E o papel love em de branco. marca Isso, maior, aí o cara... Olha, eu tô Vai ter, absolutamente daqui a pouco eu estupefato, quero Eduardo ver. Menezes. Eu preciso confessar O quê? ao fã de esporte. Estou estupefato com Esse a manifestação do Rodrigo espetáculo! Bueno. Isso aqui é um É show. uma coisa inacreditável, ele não se Obrigado, aperta, ele Ouvi vai isso pra do cá, melhor ele vai pra comentarista lá. de rádio do Ele é ano, é um um danado, cara, ele é tremendo elogio. danado. Agora Ele é pergunta pra danado, eles, cara. olhando ali na tela dividida, vai perguntar pra ele assim, você acredita em tudo que você tá falando de verdade? Rodrigo Bueno, fale diretamente ao fã de esporte que nos acompanha nesse momento no F90, arrebentando a boca do balão. É o seguinte, você acredita piamente no que está falando agora, do começo ao final? Totalmente. A primeira letra Ele até é o danado, ponto vai, final. vai. A minha análise, a minha observação, a minha interpretação dos fatos. Técnica. Técnica, bem embasada, com argumentos. Verdade, tá muito Foi embaçado. tratada aqui no Futebol 90. Tá bem Como embaçado. é claro que quando chegarem os vídeos dos fãs de esporte, Aí eu quero ver. terei muito apoio. E terá. Porque eu sou o talismã da nação. Então eu conheço muito de Flamengo, Você- de Gabigol, e você tem o faro de Rio da de Janeiro. arquibancada? Tem. Isso é uma muleta. Isso é difícil. Sentimento torcedor. É complicado. E eu também sei um pouco de O comunicação. pessoal do Atlético ficaria feliz em te isso eu quero receber falar. lá. Não, vamos já, já. Ele já Eu também coisa pra sei um falar pouco aqui. de comunicação. Atenção. E o Gabigol não perdeu. O Gabigol tinha jogado 3 vezes com queria o Flamengo falar do nesse Atlético. ano, perdeu as 3 vezes. Com o Devil não perdeu.
Pronto. Primeiro que o que ele falou nem foi uma opinião, é um fato. O que eu falei é verdade. É um fato. Esse aqui foi o dono do jogo. O Atlético com o Davidson não perdeu no Flamengo. Perdeu. Então vamos falar do jogo agora, já que você pediu. Por favor. Ouvindo Milito e Felipe Luiz. Vamos lá. Primeiro, faltam 5 jogos, né? Como você falou. 33 a rodada hoje. Isso, 5 jogos. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje. Porém, eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões e entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Então isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Hay que entender que el equipo sigue haciendo un esfuerzo muy grande, que viene haciendo un esfuerzo muy grande, que teníamos que superar el dolor de la derrota de la final, que no es algo tan fácil para un deportista. Ellos venían con su ánimo bien arriba porque venían de ganar una final. Yo sé que hay mucho cansancio desde lo físico, desde lo mental y mucho dolor por la final perdida. Era todo un desafío para nós este jogo. Nath, lances do jogo na tela. Lances do primeiro tempo de um Flamengo que exigiu muito do Everson. Né? Foi o melhor jogador do primeiro tempo, se a gente for olhar pro lado do Atlético Mineiro. Foi um Flamengo que, mesmo desmontado, né, o Felipe Luiz ele fala, muitos jogadores que nunca tinham jogado juntos ali. Um time que manteve um padrão de organização, um time que fez muita pressão na saída de bola do Galo, gerou muito desconforto ao Galo. E aí faltou eficiência. Quando teve a oportunidade, principalmente no pênalti, não conseguiu ser eficiente e contou com mais um dia inspiradíssimo do Everson, que fez grandes defesas. Agora, chama atenção, né? Em dados momentos você via muito o Michael pelo lado direito, trazendo por dentro, o Bruno Henrique flutuando bastante, se movimentando. Era um time que se mexia muito ao longo da partida. Você não... Hora você olhava um, estava de um lado, o outro, todo mundo compondo o espaço do campo. Talvez isso seja a grande característica desse Felipe Luiz no Flamengo. Um cara que tá fazendo um time aí, o Lianco, né? Foi catando cavaco ali, trupicou. Ele arrasta pra cima. Aí fez falta caindo em cima do Wesley. Wesley que mais uma vez fez uma grande partida. Espetacular o que esse menino tá jogando. Tem jogado muito bem. Cresceu muito de produção, isso muito em função aí dessas modificações de intensidade, do quanto o Felipe Luiz está exigindo. É mais uma participação importante do meio de campo. O Matheus Gonçalves também fez uma baita partida. Esse cara não sai nunca mais do time, eu acho. Fez uma... Né, Quem? Só joga 11, viu? O Matheus Gonçalves só com 11, Edu. Por mais que você queira a mudança das regras, a FIFA não concordou com você ainda. Só pra lembrar, tem que lembrar que o Flamengo tem muitos jogadores que desfalcam o time, né, jogadores importantes, considerados titulares. Então, a tendência, a expectativa, talvez a expectativa principalmente, aí o lance do Matheus Gonçalves. Né, acho que iria dar bochicho se a bola entra, viu, Nath? Ele estava fora de campo, ele voltou. Mas aí, pra mim, é vacilo defensivo. Então.
O Atlético, a alegação dos jogadores do Atlético que não houve autorização para o retorno dele. Não, teve autorização. Quando eles foram ver, o Matheus teve Gonçalves estava na área já. Pé com pano? Veio pé com pano, Prats? Não, veio pé com pano não. É que quando eles foram tempo, olhar, o Senna estava na área para fazer o gol, melhorou, né, Prats? Pé de pano, melhorou. Segundo tempo, o Atlético melhorou. Eu quero só dizer o seguinte. O Flamengo cansou e o Atlético melhorou. Olha, 14 de novembro de 24. Bernard não estreou ainda, hein? O Bernard no Atlético até agora, ele teve um problema de lesão depois que ele chegou, até agora tá com tristeza nas pernas, não tá tendo alegria. Ele até agora, depois que chegou, ele teve até uma contusão, ele não teve uma sequência talvez que ele imaginasse que pudesse ter. Ontem o time melhorou quando o Bernard saiu, inclusive. Com o Paulinho prendeu um pouco mais a bola na frente, entrou o Alisson. O Bernard, não sei se está guardando alguma coisa pro dia 30, não sei se está guardando alguma coisa pro ano que vem. Mas até agora o Bernard no Atlético... Quando ele estava jogando, o Galo não tá bem. O Galo começou a melhorar e foi avançando nas Copas quando ele saiu do time. E quando você não usava a camisa. Isso também não pode ser omitido pro fã de esporte. Chegou o Davidson, saiu o Bernardo do time. O Galo cresceu. E não podemos esquecer nunca daquela quarta-feira fatídica pro atleticano que nos acompanha. Logo depois da grande classificação do Monumental de Núñez, o 0x0 com o River... Ele pagou uma aposta aqui. Pagou uma aposta. Veja quantas vitórias tem o Atlético depois daquilo. Pode olhar aí. Vamos ver. Olha aí. Vamos ver Copa do Brasil, perdeu as duas. Brasileiro. Presta uma camisa do Santos. Não, senhor. Deixa eu colocar Ninguém vai prestar coisa nenhuma aqui. Não. Perdeu no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu as duas, o Flamengo empatou uma. Então o fator Rodrigo Bueno... O Galo já perdeu a Libertadores, é isso? Final pro Botafogo já era. Tem uma chance. Eu botei a camisa do Galo, tem uma chance. Já é. Tem uma chance até dia 30. Campeão. Qual é a chance? Você tem que ser coerente agora. Tem uma chance. Da coerência. Tem então uma chance. Acabou a final. Botafogo campeão. Não, o Atlético tem uma chance. Você a camisa do Botafogo. O Atlético tem, exatamente. Qual é a chance? Se até o dia 30/11 você colocar o manto do Glorioso aqui. Aí a chance do Atlético... Aí o que acontece? Empata? Aí pode ter colocado a camisa dos dois. Aí pode ir pros pênaltis. Nesse momento... Alguém vai ganhar, amigão. O Atlético está em desvantagem nesse momento. Bom, pela sua participação claríssima, que jogou o Atlético no buraco. Estou avisando, não colocaria a camisa do Botafogo até a final. Meu Deus do céu, agora não colocarei a camisa do Botafogo até a final. Até porque eu não perdi nenhuma aposta nesse sentido. Coloquei a camisa pra pagar o... Galindo tá pedindo pra você não colocar. Agora, então, eu quero que seja coerente. Galindo tá pedindo pra você não que o colocar. Botafogo é campeão. Se o Galo for campeão, eu quero que você volte ao F90 e fale, o Bubu botou a camisa do Galo depois do jogo contra o River e o Galo ganhou a América. Eita, entendeu? Lançou Se a o Galo aposta. Ganhar, você tem que vir aqui e pedir desculpa. Você vai se machucar. Você vai se machucar. Olha lá. Não, eu não vou me machucar em... Tá gravado aqui, ó. Fica aqui aí. F90 tem Essa é a diferença de quem gosta de gargantear as suas vantagens sem estar comentando os fatos. Eu tô comentando apenas fatos aqui. Você não garganteia? Não, nesse momento não. O que acontece foi o seguinte. Houve a classificação. Você é um cara mais sério. Ele tá meio sujo hoje. Vai ganhar um pouco mais... Isso, é o seguinte. O que aconteceu aqui na quarta-feira, Clark County, tá frio, é o seguinte, depois do empate River e Atlético Mineiro, nós acompanhamos com muita atenção e fidalguia o nosso F90, e Rodrigo Bueno, com entusiasmo, colocando a camisa do Atlético Mineiro, é o galã em casa. Vamos cantar o hino. Depois de lá, o Atlético não ganhou nem jogo-treino. Não, o Milito deu um jogo-treino lá, o Atlético perdeu. Ele falou, opa, espera um pouquinho, o time tava tão bem, a gente tava indo, o Rio tava levando pro mar, o que aconteceu agora? Ali zicou legal. Impressionante Parabéns, o que fez. Botafogo pelo título da Libertadores. Rafael Prats está garantindo. Se você não colocar a camisa do Glorioso... Quase na zica do Bubu. Você abraçou o Botafogo. E o Botafogo é campeão. Não, o Prats agora. Muito. Ele cravou o Botafogo campeão. Eu peço que tirem a tela dividida pra gente falar voltar a falar do jogo. Diga. Eu ia falar do jogo. Pode falar. Aliás, eu ia te perguntar agora sobre o pênalti, que criou até um debate nas redes sociais, que o Davi Luiz vai para a batida, aí ficou aquela coisa, não, quem ia bater? Porque... O Felipe deu a entrevista falando que tinham dois nomes. O que você achou? Né? Não tem problema. Eram dois nomes, o Davi Luiz e o Alcaraz. O Alcaraz. Então tá dentro daquilo que... Olha lá, Zé, aí eu converso. O Alcaraz errou rebote, O Alcaraz tá com a bola e ele dá pro Felipe ali, ó. Os dois perderam o gol, né? Porque o Davi Luiz perde o pênalti e no rebote o Alcaraz perde. Mas nem é normal de jogo, né? É normal de jogo, não teve discussão, não teve nada. Acho que até por questão da idade, mais tempo, hierarquia, mais tempo no Flamengo e tal, por ser o Davi Luiz também. Aí o Davi foi bateu mal o pênalti, hein? Aí não é nem questão bateu. Não é nem questão do Everson saber ou não, ele bateu muito mal. Tem que falar mal da arbitragem, mas muito bem a arbitragem. Muito bem, ó. Agora, Nath, árbitro foi muito bem. Era isso que você queria falar do jogo? Não, o que eu iria falar do jogo não é jogo, é pós-jogo. Eu acho que o Atlético precisa
Ontem eu falei sobre isso, né? O Atlético precisa recolher os cacos para poder jogar a Libertadores. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que colocar todo mundo para jogar pela situação que o Atlético se encontra no Campeonato Brasileiro. Não é uma situação cômoda, 42. tranquila, né? Então ele precisa colocar os jogadores titulares para jogar. O certo seria agora vem cá, quem está com problema, vamos recuperar, entendeu? Porque daqui a dia 20, se eu não me engano, dia 20 agora, daqui quanto tempo? Daqui 6 dias, o Atlético Mineiro joga contra o Botafogo. Frente ao Atlético Paranaense sábado, que é o jogo que está faltando, depois o Botafogo. Para não chegar daquele jeito lá. E uma nota do Galo sobre o Atlético Paranaense precisando do resultado, ou seja, vai ser uma correria, não sei se o jogo vai ser bom ou não, mas vai exigir do Atlético Mineiro, porque está numa situação complicada. Depois joga contra o Botafogo e aí você tem 10 dias para recuperar os jogadores. É uma situação complicada do Milito, ele já falou isso bem antes, né? Ele falou, nós temos 2 equipes, uma que contra o Atlético Goianiense, ele falou, uma que joga o Brasileiro e a outra que joga as Copas. Só que o jogo de Copa agora é só um. Só tem 90 minutos e ele precisa preparar essa equipe para jogar. Se entrar dessa forma contra o Botafogo no primeiro tempo, o Everson tem que estar bem inspirado como ele vem ficando. Né? Melhor em campo ontem também de novo, Zé. Porque olha, domingo também foi. A facilidade que os adversários estão encontrando, os corredores pelos lados, por dentro, para poder jogar. Muita dificuldade do Atlético para sair jogando ontem, né? Quando foi pressionado à frente. Só antes da gente voltar também e aprofundar mais a questão do Atlético, e aí a gente falar de futuro e do Everson, quem vai para a batida é o Davi Luiz. E aí o Alcaraz entrega e ele fala que são os dois. Alguns torcedores levantaram a seguinte situação, mas se fosse jogo valendo mesmo para título, a coisa seria diferente. Porque não dá uma demonstração de feliz 2025, aí rapaziada, valeu, aí o ano acabou, agora o Flamengo não está com essa situação? Porque isso geralmente, né, Edu, e a gente tem aqui alguém que jogou muito tempo, isso é definido muito antes. Se tiver pênalti, tem o A, tem o B, tem o C. O Alcaraz cobrou contra o Bahia na Copa do Brasil e fez o gol. No Brasileiro também. Então, a impressão que eu tinha é que Alcaraz era o A, ou primeira opção, Davi Luiz a segunda. Agora, eles conversaram ali e certamente Felipe Luiz concordou. Sim. Não, vai o Davi é experiente. Acho que talvez se fosse uma final de campeonato, se fosse na Copa do Brasil, o Alcaraz teria batido. Como era um jogo do Brasileiro, que o Flamengo estava comemorando o título, tem um peso menor em relação à classificação, bateu o Davi Luiz. Mas acho que se fosse para valer, o Alcaraz cobraria. Falar em comemoração, onde foi a taça da Copa do Brasil? Isso que eu ia falar. Agora, esse é o ponto. Achei que ia aparecer. Esse é o ponto. Não teve a taça da Copa do Brasil. Porque, Nath, não era para levar a taça, dar a volta olímpica, comemorar, torcida, né? Afinal de contas, lá na Arena MRV, diante das circunstâncias, confusão, o Flamengo foi campeão com o hino do Galo em alto e bom som. Não teve a comemoração que deveria ter, teve a oportunidade de fazer no Maraca, não fez, e há uma informação circulando que não fez porque para não acirrar ainda mais a rivalidade Flamengo e Atlético. Ou seja, já vai... O cara é campeão, não tem taça. Desculpa, a torcida não tem nada a ver com isso. O torcedor que não foi para BH, o torcedor que não estava lá, tinha todo o direito de comemorar ali com os jogadores. É isso. Então, assim, mais uma vez todo mundo pensando no próprio umbigo e esquecendo a nação. O mais importante do Flamengo é a torcida. Exato. A torcida tinha o direito de receber ali os jogadores, comemorando seu título. Se achar que era provocação, faz depois do jogo, então. Enfim, pensar em relação ao Atlético. Agora, não apresentar porque isso poderia... o time acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Time que poderia ter a temporada rasgada do planejamento, porque só ganharia o Carioca se não ganhasse a Copa do Brasil. E não apresentar a taça para sua torcida? Não, peraí. A nação não merecia, Bubu? Ver a taça, aí vai falar, aí é uma coisa que você conhece, Bubu. Você fala em nome da nação muitas vezes. Olha aqui, a bola tá quicando. Vai. Você lá no Maracanã, você não gostaria? Eu falo em nome da nação e o Pratos fala em meu nome, né? Você vê que ele já... Você nem terminou a pergunta, ele já tá... Não, fala em nome da nação. Eu tenho uma informação aqui. É que eu não falo em nome da nação. Gente, são mais de 40 milhões de pessoas respeito. Nesse país que torcem para o Flamengo. É muita gente. Você representa as 40? Eu sou o talismã da nação, mas eu não tenho como falar em nome de tanta gente. Tá. Tem pessoas com opiniões diferentes, claro. Né? Sim. Mas eu sou um cara muito tradicionalista, né? A gente sou um cara muito raiz. Muito. Então, eu valorizo muito a volta olímpica, que nasceu exatamente de um Uruguai e Argentina. O Uruguai era bicampeão olímpico em 24 e 28. A Argentina venceu o Uruguai. E aí, para comemorar, o gol olímpico marcado pela Argentina virou gol olímpico por causa do Uruguai campeão olímpico. E a volta olímpica foi porque o Uruguai campeão olímpico deu uma volta na Europa, né? Tanto que o Uruguai
Ele é bicampeão do mundo, mas usa 4 estrelas. Ele considera, então, os feitos tão importantes aquele bicampeonato olímpico é isso. Depois dessa aula de história, gratuita, claro, essa palestra sobre a história do futebol, workshop. Eu quero dizer que eu gostaria de ter visto isso no Maracanã. Lógico. Pô, eu lembro do Maraca, quando tinha geral, o old school, Maracanã raiz de verdade. Pô, a galera acompanhando, a galera ia com a taça lá, e o povão ia andando quase que junto ali, dando a volta no estádio, todo mundo ali. Porque era uma festa popular de fato, entendeu? Hoje, infelizmente, o futebol tá muito elitista, muito Nutella, né? Então, até isso agora, não, porque taça é isso aí, né? Aliás, tem que cuidar muito bem da taça. Por exemplo, na Libertadores, tem times como o Estudiantes que quebravam a taça. Era a tradição, aquele bonequinho que tem em cima, o Estudiantes ganhou 3 seguidos, os caras pegavam e quebravam a taça. Vou aproveitar o teu conhecimento, peço perdão, mas existia um regulamento que você, depois da 3ª vez, você ficaria com a taça em definitivo, não era? Mas não tem com essa taça. Você não é com essa agora, né? O brasileiro, a Caixa Econômica Federal, como nos anos 70, ela instituiu isso aí. Quem ganhar 3 vezes seguidas ou 5 alternadas, fica em definitivo com a taça. E deu a polêmica que está até hoje. A Caixa continua recebendo essa taça. A taça está na sede da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fiz uma matéria para abrir o cofre lá para isso. Ela teve um momento no São Paulo, quando o São Paulo foi o pentacampeão brasileiro legítimo, e tinha a briga com o Flamengo o Flamengo, a gente é o primeiro penta, mas a justiça não reconhece, já transitou em julgado, 87, a CBF não reconhece. 87. Então o Flamengo não consegue pegar essa taça e a Caixa, para não ficar mal, não deixa com o São Paulo. Mas no Maraca, ontem você tinha feito uma festa. Então, por exemplo, em 87, o Flamengo campeão, ele não deu a volta olímpica com a taça das bolinhas. Quem deu foi o Sport. Sim. Uma taça que o Flamengo andou e deu a volta olímpica em 87 foi oferecida pela revista Placar. O Zico, você pega lá a taça que ele ganhou em 87, não é a taça das bolinhas. Por isso que alguém fala, poxa, o Flamengo não foi o primeiro a ganhar 5 vezes seguidas a taça das bolinhas. Ou 5 vezes. Ontem, eu senti falta disso. Porque eu acho que é um ritual. Até você sabe, por exemplo, a taça da Copa do Brasil não é pequena. Eu nunca peguei. Ela é grande. Não é tão simples de você dar uma... Mas se tem faz uma estrutura. Pega um carrinho ali. Vai revezando? Né? Vai revezando ou se os jogadores não conseguem carregar uma taça... O Zé, numa época que o Campeonato Paulista, o troféu era um monstro, né? Gigante. Os caras, na réplica do Palácio dos Bandeirantes, não dá pra levantar. A Copa do Mundo... Depois do jogo, você carrega, você nem sente. Depois você levanta os braços. Seguinte, você tenta levantar o braço e fica então, assim, mas você vê, a Copa do Mundo até nem é mágica, porque a taça fica, dá pra um cara levantar. Olha como o futebol mudou. Ô Zé, daqui a pouco o cara vai ser campeão, não vai ter medalha, não vai ter nada. Gente, vamos pensar em quem perdeu. Coitados deles, né? Tadinhos, vai assim. Tem que tomar cuidado. Cara, assim, ontem não era pra fazer a festa? Eu acho que era pra fazer a festa ontem, era pra fazer a festa a todo instante. Quando você ganha, você tem que comemorar, né? Eu só tenho medo que o que aconteceu na arena do MRV do Atlético vire moda, né? Porque nós teremos aí outras finais de Copa do Brasil. Talvez não, né? Pela punição. Mas teve uma nota do Atlético agora sobre o assunto. Mas o grande problema eu sei, né, Prates, mas assim, o grande problema é justamente isso. Eu não posso comemorar porque eu estou fazendo o jogo no campo do adversário. Eu não vou fazer porque eu acho que assim, tem que separar as coisas. O torcedor que perdeu é difícil, mas tem que entender. E o torcedor que ganhou tem o direito de comemorar. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Viu, Edu? O Atlético soltou uma nota em instantes sobre os incidentes do domingo na Arena MRV ainda, informando que o Galo e a Arena MRV já identificaram 21 envolvidos nos incidentes da partida do último domingo. E outros 9 infratores encontram em processo avançado de identificação. Então o Atlético tá... O que jogou a bomba lá, que arrebentou o fotógrafo, esse aí foi identificado? Então, é isso que eu tô... Tem que estar preso agora, né? Identifica, já vai pra cadeia. 21 com 9 seriam 30 pessoas, né? Ainda faltam... Também não. Uma música especial que o Prates tem um... Não. Todo mundo falou, você vai dar abraço? Não. Aí chega no Prates, você não vai dar abraço. Não, você vai dar... Não, falei que não. Não vou dar abraço. Então eu quero mandar um abraço também pra Deivinho, que provocou. Na verdade, ele respondeu a provocação. Um abraço pro Fran Lopes também, que me escreveu aqui. Olha lá, e ele manda um beijinho, olha lá, ele mostra. E aquele seu amigo português que falou que o Arthur Jorge era o fera? Cadê ele? Temos que recuperar ele. Olha lá, obrigado. Foi quem me escreveu aqui, dando apoio. Ô Zé, olha que maluco, e os caras aqui é 5, olha lá. Eu acho que o futebol, o Davidson mandou um beijo, tá, obrigado. Faz parte do futebol, ninguém tacou nada igual nele. O Hulk, o Hulk fez a mesma coisa. Vamos lembrar, ninguém tacou nada nele. Boa, Nath, agora você foi bem, Nath. A torcida provocou, Mas você tá arrebentando, Nath. Isso é futebol.
Isso é sobre futebol. E a torcida provocou, ele respondeu, ninguém jogou nada nele, nada, não parece nada ali. Isso pertence ao futebol, tá certo, menina. Nath, você tá arrebentando, Nath. Esse é o futebol. Não, que daqui a pouco nem gol pode comemorar mais. Não pode mais nada agora. Mas ele no jogo foi pirotecnia acima da atuação. Dito isso, não jogou nada ontem. Dito isso, no jogo ele estava enrolado. Vocês acharam que ele não foi bem ontem? O Galo, como ele já é muito importante para o time. Ele tem pouquíssimo tempo, uma participação decisiva, ainda mais nos jogos da Libertadores. Dia 30, eu acho que ele vai começar jogando contra o Botafogo. Agora, ontem, ainda mais em um time que não conseguia sair muito do campo de defesa, o Daverson mal participou do jogo. Ele, no segundo tempo, quando o Atlético conseguiu melhorar um pouquinho. Então, galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo. A gente agradece a vocês. Pede para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino, para ficar por dentro de todas as novidades e falar sobre essa partida do Flamengo, né? O Flamengo enfrentou o Galo aí pelo menos 3 vezes aí, seguidas aí, né? 2 partidas pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão. E ganhou 2, né? As mais importantes da Copa do Brasil, dentro de casa por 3-1 e fora de casa por 1-0, onde consagrou o Flamengo campeão dessa taça neste ano. E venceu também, quer dizer, venceu não, empatou, mas merecia a vitória ontem, né? Quando o Flamengo empatou de 0-0, mas foi uma chuva de gols perdidos, de chances perdidas pelo Flamengo, né? Tranquilamente dava para ter sido ali uns 3-0. Teve chances com o Michael, várias chances com o Michael, chances com o Bruno Henrique, chances com Matheus Gonçalves, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, enfim, dava para ter feito 3 até 4. E aí a gente vê como o Felipe Luiz ele está conseguindo manter, né, o seu bom desempenho. Ele mesmo falou, né, em entrevista que esse é o estilo que ele quer, né, que ele sabe que o que vai manter ele no Flamengo é vencer. E querendo ou não é isso, né? Eu digo mais, não só vencer como jogar bem. Se vencer jogando mal, não fica no Flamengo. Não fica no Flamengo, né? Porque tem que jogar bem também. Não é só vencer. É vencer e jogar bem. Esse é o DNA do Flamengo. E se jogar bem e não vencer, também não fica. Embora a torcida vai acabar tendo, né, ali um pouco mais de calma, porque vai ver que o time tá jogando bem. Quando a torcida vê o time jogando de uma maneira boa, né? Um time jogando bem, com gana, com vontade, com jogadas, a torcida se anima, né? Isso acontece. Mas o Felipe Luiz tá conseguindo fazer os dois. Ele tá conseguindo jogar bem, ele tá conseguindo vencer. E aí não tem como, meu irmão. Quando isso acontece, o cara fica mais tempo no time. O cara vai conseguir criar ali, né, uma identificação. Ele vai acabar criando uma história. E ele já tá criando a história dele, né? Quer dizer, ele já tá na história porque ele venceu a Copa do Brasil. Então só de vencer um título ele já tá na história. Isso como treinador, porque como jogador ele já tá há muito tempo. Mas como treinador ele já entrou na história, vencendo a Copa do Brasil. Mas ele quer mais. E a torcida também quer que ele mostre mais. E aí ele vai ter a oportunidade dele ano que vem, né, de iniciar um trabalho, né, iniciar um ano e aí tendo um elenco da maneira que ele quer, né, que é um elenco forte, mas ele deve pedir mais alguns jogadores aí para poder conseguir manter, né, o seu time. Ele certamente vai pedir substituto para o Gabriel, ele vai pedir certamente substitutos para jogadores que vão sair. Certamente o Fabrício Bruno vai sair para a França. Certamente o Wesley vai sair. Certamente o Everton Araújo deve sair também, não deve ficar no Flamengo. Então, no mínimo, eu acho que 3 jogadores vão sair. Fora outros que a gente vê que no meio desse meio tempo aí vai acabando chegando proposta, vai saindo principalmente para a Europa, entendeu? O mundo árabe. E aí isso pode acontecer. E nesse meio tempo ele vai pedindo, né? Então a gente vai esperar para ver quais são os jogadores que ele vai pedir. Eu acho que ele deve ter bem em mente já, né? Mas ele precisa ver os jogadores que estarão à disposição, os jogadores que vão ficar para ele pedir o time que ele deseja, né? Com a saída do Gabriel Barbosa, vai abrir ali podemos dizer que um espaço para um atacante de peso, porque o Gabriel é um atacante de peso, né? Pela história que ele tem no Flamengo e pelo salário que ele recebe. Então vai abrir um espaço ali para contratar um jogador ali de peso mesmo, um atacante bom, né? Um atacante talvez da Europa, um cara jovem com muito potencial, seja aqui na América do Sul também. Se você procurar, você vê vários jogadores bons aí na América do Sul, que às vezes ninguém nem nota quando vê esse cara tá indo para a Premier League, tá indo para a Espanha, tá indo para a França, e depois que esse cara se torna conhecido. O Flamengo também pode estar atento a isso. Talvez o Felipe Luiz possa aproveitar algumas oportunidades aqui de jogadores jovens na América do Sul ou na Europa também, no mundo árabe. Tem Firmino, tem Gabriel Jesus, tem o David Washington,
Tem outros também que a gente sempre vê falar que o Flamengo está interessado, né? Mas vamos estar atentos no que é que vai acontecer aí com essas contratações que o Felipe Luiz deve pedir. No mais, bela partida do Flamengo, agora é data FIFA, hoje tem jogo do Brasil, o Brasil vai enfrentar a Venezuela e teremos aí alguns dias sem jogos. E quando voltar, a gente vai ter, né, Flamengo e Cuiabá, e vamos ver o que é que vai acontecer também nessa partida. Vamos ver como vai ser a reta final de campeonato do Felipe Luiz, se ele vai manter aquilo que ele falou, né, o time jogando para vencer, independente se é jogo que vale alguma coisa ou não. E é isso aí, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.